Olá! Hoje iremos falar um pouquinho da teoria atômica de Dalton. John Dalton nasceu em 1766 em um pequeno povoado na Inglaterra e foi educado pela Sociedade dos Amigos. A Sociedade dos Amigos era um grupo protestante surgido em meados do século XVII, cujos adeptos ficaram conhecidos como quáqueres. Os quáqueres eram uma seita cristã, na qual tinham interpretações próprias da Bíblia. Oferecia a possibilidade de conceber a investigação dos segredos da natureza, como forma de conhecer as obras de Deus. Aos 12 anos, Dalton já lecionava quando ainda iniciava seus estudos matemáticos, manifestando seus interesses pela filosofia natural e meteorologia. A partir daí, iniciou-se a leitura de livros com divulgações newtonianas. E quando completou 14 anos de idade, mudou-se para Kendal, onde ministrava aulas em uma escola quaker e fazia conferências para públicos interessados em ciência. Dalton adquiriu com o tempo o hábito de anotar, de modo sistemático, dados sobre os fenômenos atmosféricos. Ele contribuía com soluções para problemas matemáticos, na qual foram publicados em revistas científicas da época. Em 1793, Dalton passou a trabalhar como tutor de matemática e filosofia natural em Manchester, por meio de indicações de pessoas influentes de Kendal. E nesse mesmo ano, lançou seu primeiro livro chamado de Meteorological Observations em 10 essays que tratavam com pesquisas relacionadas à atmosfera. Nesse livro, Dalton ressalta que o vapor de água não estava combinado quimicamente com os gases na atmosfera. Mas muitos cientistas da época acreditavam que os gases da atmosfera se combinavam por uma afinidade química. E esse foi um indício que Dalton não havia passado por uma educação formal em química. E no ano seguinte, Dalton começou a ensinar química com o auxílio do livro Elements of Chemistry, de autoria de Lavoisier. Então ingressou na Literary and Philosophical Society da cidade, no qual se tornou secretário e depois presidente. Devido ao alto índice pluviométrico da cidade de Manchester, Dalton dispunha de uma enorme quantidade de dados meteorológicos. E a partir dos dados coletados, ele buscava determinar por meio de estatísticas a relação entre o vapor de água, os gases na atmosfera e o calor. Nessa época já se sabia a composição da atmosfera, que era constituída predominantemente de gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e vapor de água. O gás carbônico foi identificado por Joseph Black em 1754 e, na mesma década, o oxigênio, de certa forma, foi inventado por Lavoisier, que teve colaboração de outros cientistas, que também pesquisavam a composição da atmosfera. Outros cientistas da época divulgaram experimentos para a determinação e quantificação dos gases constituintes da atmosfera, e que foram citados por Dalton em artigo intitulado Experimental Inquiry into the Proportion of Several Gases or Elastic Fluids Constituting the Atmosphere. Porém, existiam muitas divergências entre a comunidade científica sobre os fluidos gasosos, se estariam combinados quimicamente na atmosfera ou se estariam simplesmente misturados. Os interesses de Dalton estavam diretamente vinculados à atmosfera e, para explicar, recorreu suas concepções prévias sobre o corpuscularismo newtoniano. Antes de começar a falar do corpuscularismo newtoniano, voltaremos na história da ciência atomística, que se inicia pelos filósofos pré-socráticos Leucipo, Demócrito, Epicuro e Lucrécio, na qual consideravam que os materiais seriam formados por átomos e espaços vazios, e que os fenômenos da natureza poderiam ser explicados pela forma, tamanho e movimento dos átomos. Essa teoria teve várias críticas, e um dos críticos foi Aristóteles, que defendia que os materiais seriam constituídos por 4 elementos: terra, água, ar e fogo.